E aí, pessoal? Galera, hoje a gente vai falar sobre conversor DC-DC para deixar claro aqui para vocês como funciona, né, um circuito que eleva uma tensão e um circuito que baixa uma tensão. Por que eu vou falar disso, pessoal? Vou falar disso porque às vezes é passado aí para vocês de forma tão resumida que acaba, né, prejudicando você na hora de analisar um circuito, na hora de analisar uma tensão. E aí você tem o raciocínio, né, na hora que você está fazendo análise, você acaba raciocinando de forma errada. E por conta disso, pessoal, você fica limitado na hora de fazer a análise, né, por falta de conhecimento eletrônico. Eu vou estar explicando para vocês aqui como é que funciona esses circuitos. Se o CI, né, conversor DC-DC do tipo burst, que eleva uma tensão, do tipo book, que diminui uma tensão, né? Se o CI em si tem esse potencial, tem esse poder de elevar a tensão sozinha ou de diminuir essa tensão sozinha, né? Então eu vou estar explicando tudo isso para vocês aqui, para vocês não ter dúvidas, né, na hora de fazer uma análise, para você saber, né, qual é o real motivo de uma falha num circuito desse. Se está faltando uma tensão no circuito, será que é só o CI, né? Será que é só o CI que eleva uma tensão? Então eu vou estar explicando aqui para vocês aqui, né, dando aí o meu ponto de vista aí em relação a alguns aprendizados que eu vejo aí na internet, ensinando de forma errada. Beleza, galera? Então vamos lá. Aqui, galera, a gente tem um conversor DC-DC, né? Eu botei dois esquemas elétricos aqui, tanto da parte buck, né, que diminui a tensão, como step up, né, burst, que eleva a tensão. DC-DC, pessoal, em português, essa sigla aqui, né, significa corrente contínua para corrente contínua. Ou seja, o conversor DC-DC, ele pega uma tensão de corrente contínua, né, e transforma em uma outra tensão de corrente contínua. Pode ser maior ou pode ser menor. Só que a função do conversor é pegar uma tensão de entrada, né, uma tensão já existente, e transformar essa tensão, né, e modificar essa tensão, tanto para cima ou quanto para baixo, né? A gente vai explicar aqui agora. Então a gente tem aqui o exemplo, né, do conversor buck, né, que pode ser chamado também de step down. E aqui, pessoal, você pode perceber a diferença entre um conversor e outro. Por que eu vou explicar isso aqui para você? Porque se você for em uma loja de eletrônico e você pedir um conversor DC-DC, né, digamos que você está precisando para alguma placa aí eletrônica, que não seja de celular. O que o vendedor ele vai trazer para você? Ele vai trazer uma plaquinha, ele não vai te trazer um CI. Ó, esse aqui é um CI conversor DC-DC. Não, ele vai te trazer uma placa com um circuito montado, um circuito DC-DC. E é isso que eu quero que vocês entendam. Na placa de um celular também existe um circuito DC-DC, um circuito DC-DC do tipo burst, que eleva uma tensão, e existe o circuito conversor DC-DC do tipo buck, né, que diminui a tensão. Então, assim, não é só o CI em si que vai pegar uma tensão primária e elevar ou diminuir essa tensão assim tão facilmente como muitas pessoas acham. Existe um processo, né, de componentes que essa tensão ela tem que passar por esses componentes para poder ser elevada ou pode ser diminuída. Tá? Existe um processo que não é pegar um CI magicamente, trocar o CI e aí vai voltar a tensão. Não, a falha pode ser no CI? Pode sim ser no CI, né? Conversor DC-DC. Só que existem outros componentes ao redor desse CI que formam um circuito. E eu quero que vocês entendam justamente isso, que nenhum CI sozinho vai fazer esse trabalho magicamente, como muitos dizem. Esse CI é um CI DC-DC do tipo burst que eleva a tensão. Sim, ele sozinho, galera, ele não vai elevar tensão nenhuma, ele precisa de um circuito junto com ele. Então eu peguei aqui um esquema elétrico, né, na internet, de um circuito, né, do tipo burst, né, um conversor DC-DC do tipo burst. E peguei aqui um conversor DC-DC do tipo buck, né? E você pode ver que existe diferença entre esses circuitos, né? Perceba que logo no início desse circuito do burst a gente tem uma bobina, né? Uma bobina logo aqui na entrada. E no tipo buck essa bobina ela tá após o transistor, né? Eu coloquei aqui o T aqui para representar o transistor, né? Temos um transistor aqui
E aqui, ó, pessoal, a gente tem também um transistor, né? Vou botar aqui T de transistor. E aqui a gente tem um outro transistor. Perceba a diferença entre um circuito e outro. O circuito, né, do tipo que diminui a tensão, tem um transistor logo na entrada, né? Após aqui a tensão primária, digamos que seja uma tensão de 4,2 volts. E você percebe que essa tensão aqui, ó, encontra-se logo com um transistor aqui, né, para fazer o chaveamento. E aqui, ó, vai passar por um diodo, né, que está ligado com a sua polaridade negativa para cima, ou seja, ele está fazendo aqui um trabalho de regulador de tensão. Ele está aqui regulando a tensão, né, que está passando aqui por uma bobina, né, sendo filtrada, e aqui, ó, pessoal, está sendo estabilizada por um capacitor e chegando até o seu a sua resistência, né, o seu destino aqui para realizar o trabalho determinado. Aqui abaixo, galera, no exemplo aqui, né, de step up, né, o conversor DC-DC do tipo boost, a gente tem praticamente um circuito de backlight armado. Perceba que esse circuito aqui, galera, esse circuito que tem aqui, né, pra gente, eu peguei esse circuito na internet de um conversor DC-DC, de uma placa de conversor DC-DC, né? Tinha lá um CI, né, tinha lá uma bobina, tinha um capacitor, tinha um diodo, né? Quando eu percebi, esse circuito é praticamente igual, ou seja, é igual ao circuito do backlight. Se você pegar um circuito de backlight na internet, no esquema elétrico, né? Se você pegar qualquer aparelho que trabalha com circuito de backlight, você vai ver que esse circuito aqui do tipo burst, que eleva uma tensão, ele é igual, o circuito ao todo, ele é igual a esse circuito. Ou seja, se você pegar aí um esquema elétrico, você vai ver que logo na entrada do setor de backlight vai ter uma alimentação de tensão primária que vai passar por uma bobina, né? E aqui a gente vai ter, né, o CI que se chama no esquema elétrico de celular, o CI chaveador, que serve como um transistor, né? Aqui a gente vai ter um diodo, né, um diodo comum ligado em série. Perceba que aqui eu tenho um diodo ligado em paralelo e aqui, pessoal, eu tenho um diodo ligado em série. Vocês percebem a diferença de um circuito para outro, beleza? Então, logo aqui à frente eu vou ter um capacitor. Esse capacitor aqui, ele só vai entregar tensão na malha, né? A tensão desse capacitor vai ser jogar tensão na malha para que a bobina, né, que tem aqui o seu campo eletromagnético comprimido, vai ser disparado aqui sobre o diodo, e esse capacitor aqui vai juntar a tensão do capacitor com a tensão que foi criada pela bobina e vai sair uma tensão aqui maior, né, para os LED, né? Digamos que essa resistência aqui seja o LED. Então, se você reparar esse circuito aqui com o circuito de backlight de um aparelho celular, você vai ver que é praticamente idêntico. Só que o que o CI conversor DC-DC do tipo burst está fazendo aqui? Ele está fazendo apenas a função de chaveamento. Esse CI aqui, ele não vai levar tensão nenhuma se essa bobina e esse capacitor não estiver presente no circuito. E é aí onde muitos técnicos falham na hora de fazer uma análise. O que eles fazem? Ele mede a bobina, esquece de capacitor, né, e vai fazer só uma medição aqui no diodo e vai sempre desconfiar do CI ou da bobina, né? O CI e a bobina é importante? Sim, pessoal, é importante muito, né? Muito importante sim no circuito. O transistor, né, que vai fazer a parte aqui de chaveamento, né? Esse CI aqui, o driver do backlight, como muitos chamam, né? Ele só não vai ter a função de chavear. Ele é um CI, né, um circuito integrado, que vai ter várias outras funções, vai alimentar outros circuitos, outras malhas também, né? Então, ele é um CI bem mais complexo do que um transistor, né? Um transistor você compra, né, você pode até montar um circuito desse, né? É só você pegar uma plaquinha daquela, né, que se vende por aí, para você montar circuito. Você compra um transistor, uma bobina, é claro, tem que ser tudo calculado, né? Um capacitor, e aí você vai criar um conversor DC-DC do tipo boost, né? E é uma coisa que você precisa entender para na hora que você for fazer uma análise em uma placa de celular, você entender que não é só o CI que vai diminuir essa tensão ou que vai elevar essa tensão.
existe um circuito, por isso que quando você pega, deixa eu pegar uma placa de celular aqui, por isso que quando você pega circuitos de carga, ó, PMIC, né? Se você pegar um PMIC, pegar um IFPMIC, ou pegar aqui um PMIC de RF, você vai perceber que ao lado desses componentes existem muitas bobinas grandes, existem diodos, existem capacitores, que é justamente, né, para estar filtrando essas tensões de saída, né, para estar estabilizando, aumentando, ajudando o CI, né, a alavancar essa tensão ou diminuir essa tensão. Então, se você pegar só o CI, tirar todos os componentes analógicos da placa, né, tirar capacitor, bobina, diodo, tirar tudo ao redor desses componentes, você vai ver que o CI sozinho, ele não vai conseguir elevar e nem vai conseguir diminuir nada. Então é isso que eu quero passar, essa ideia que eu quero passar para você hoje aqui nesse vídeo, né? Para que vocês entendam justamente isso. Para quando você analisar uma tensão que não está saindo do outro lado do CI, você não ficar só achando que o problema está no CI. Existe um circuito armado. Tente entender como funciona aquele circuito, porque na hora que você for fazer a análise, você vai encontrar o defeito, né? Você vai saber, pô, não está saindo essa tensão, então beleza, pode ser o CI que não está transmitindo essa tensão. Sim, mas após o CI, o que é que vem? Vem bobina, vem capacitor na malha, né? Que está na malha, fechando um circuito, né? Ou seja, está fazendo parte daquele circuito outros componentes. E isso me mostra que não só é o componente CI, né, que vai fazer esse trabalho de conversão. Não, se tem componentes na malha, todos os componentes estão participando, né, daquela conversão, né, estão participando de alguma coisa. Então eu preciso analisar cada componente para saber qual é o componente que está dando um problema, beleza, galera? Então eu só passei aqui uma dica para vocês, né, sobre conversor DC-DC, para que você não fique achando que só é o CI que transforma magicamente essa tensão. Não, existem componentes ao redor que vai fazer o trabalho junto com o CI. É só você pesquisar na internet conversor DC-DC que você vai ver que na eletrônica geral, né, na eletrônica maior, né, se você for comprar um circuito DC-DC, né, um conversor DC-DC, eles vão vender para você uma placa. E nessa placa você vai ver o transistor, né, que no aparelho celular você vai encontrar como um CI, né, BGA, que você pode fazer um rebalho ou coisa do tipo, mas só que dentro desse CI, né, dentro do bloco do CI que a gente encontra no aparelho celular, vai ter a parte do transistor, a parte, né, que está fazendo o chaveamento, né? E aí esse bloco daquele componente é o responsável, né, para estar trabalhando junto com esses outros componentes e fazendo aí a modificação dessa tensão, beleza? Então é isso, galera, um abraço a todos, fica com Deus e te vejo aí no próximo vídeo. Valeu!